tem presente de Natal, pelo menos para o Natal de 2021 para 2022, para muita gente. Presente gordo. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, sancionou o aumento de salários dele, do vice e dos secretários municipais. A gente acompanhou na programação da Band News FM. Ontem, em votação definitiva, os vereadores concederam esse reajuste de mais de 46% nos vencimentos do chefe do executivo, do vice e dos secretários da capital. Segundo algumas contas, alguns cálculos, isso vai gerar o efeito cascata do reajuste, que vai ser de 500 milhões de reais por ano. Lembrando também que o salário do prefeito define o teto do funcionalismo. E sobre justamente essa canetada de Natal, essa canetada natalina, a gente vai conversar a partir de agora com o economista, fundador da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco. Um prazer te receber aqui numa véspera de Natal. Obrigado por atender a Band News FM, né, nessa época, para falar de algo importante e que revolta os cidadãos. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Band News. Realmente é triste e revoltante, né? Porque no momento em que 68 milhões de brasileiros estão pensando como é que vão viver a partir da próxima semana sem o auxílio emergencial, ou no momento em que 14 milhões de brasileiros estão desempregados, os parlamentares estão preocupados, e os políticos, com o seu aumento a partir de 2022, já que a legislação de enfrentamento ao Covid impediria que o aumento fosse concedido agora, né? E isso acaba acontecendo de uma forma, a meu ver, inclusive covarde, né? Porque acontece quando os brasileiros estão entrando já nas festividades e acontece na véspera deles saírem de recesso para que o caso tenha a menor repercussão possível, né? Esse argumento de que eles estão sem aumento há muitos anos e que, portanto, isso é apenas uma correção das perdas inflacionárias, a meu ver, também é falacioso, porque nem todos os brasileiros têm essa correção inflacionária automática. Pelo contrário, né? Nós sabemos que hoje em dia vem havendo uma perda salarial em quase todos os níveis, né? Então, a meu ver, é um aumento totalmente descabido, inoportuno, e é exatamente fatos como esses que acabam afastando o legislativo, o judiciário, o executivo da própria sociedade brasileira. E tem um agravante, né, professor Gil Castelo Branco? Tem um agravante. As eleições acabaram de acontecer, né? O prefeito que sancionou essa lei acabou de ter sido reeleito, né? Eu acho que isso, nesse momento, além da situação econômica, além de um ano de 2020 difícil, e nem vou entrar na parte sanitária da coisa, mas na parte financeira, tem esse agravante de uma eleição que acabou de acontecer e ele foi depositado o voto de confiança da população paulistana, né? Exatamente. E eu acho, André, que eles fazem isso agora justamente para que daqui a 4 anos a sociedade se esqueça, né? O que eu acho é que não deveria acontecer, né? Eu acho que todos nós deveríamos ver direitinho, inclusive aqueles que votaram a favor desse aumento, e lembrarmos-nos, inclusive, do prefeito também que o sancionou, para que nas próximas eleições nós não nos esqueçamos desses fatos, né? Porque eu considero isso uma verdadeira afronta ao cidadão de bem e, sobretudo, a todos esses brasileiros que estão passando por tantas dificuldades. Bom, o senhor tem passagens importantes, o senhor tem uma grande tradição na administração pública, né? O senhor passou por ministérios importantes. Como é que é isso dentro ali do poder público, né? Será que não tem ninguém que levanta a voz e fala assim, gente, o time não é esse, né? Ou alguém que pega uma calculadora e fala assim, olha, tanto, os cálculos iniciais são de 500 milhões de reais por ano. Ou como é que funciona ali dentro? Pois é, não funciona, não é, André? Eu acho que deveria ter alguém, não é, que fosse capaz de levantar, não é, essa situação. Olha, vai pegar mal, não vamos fazer isso não, pelo menos agora, né? Deixa para fazer isso no final de 2021, talvez a situação lá já esteja um pouco melhor, não é? Vamos segurar um pouquinho isso, né? Mas não, quer dizer, parece que as pessoas ficam surdas, né, a todas essas considerações, né? Porque eu acho que alguns o fazem, não é possível que ninguém o faça, né? Eu acho que alguns o fazem, mas aí, sobretudo, eles acabam pensando mais mesmo no próprio umbigo, né? Infelizmente é isso que acontece, né? Estão preocupados desde já de garantir, não é, o seu salário melhor
em 2022. E fazem isso logo agora, como você bem disse, tão logo acabou as eleições, confiando na memória fraca dos brasileiros, que daqui a 4 anos já não vão mais se lembrar de quem é que aprovou o aumento, de quem é que sancionou o aumento, não vão se lembrar nem sequer do aumento, né? Então eu acho que, enfim, é lamentável, é como você disse, é triste e é revoltante, sobretudo num dia de véspera de Natal. Ah, mas eu vou daqui a pouquinho, eu tô aqui com a lista dos 34 vereadores que votaram sim pelo aumento, eu vou falar nome por nome, partido por partido, com muita calma. Estamos conversando com o economista, fundador da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco. Bom, enquanto acontecia essa canetada do aumento do salário, um aumento de salário que vai começar a valer a partir de 2022, o governo estadual e a Prefeitura de São Paulo retiravam a gratuidade nos transportes públicos para pessoas com idades entre 60 e 65 anos. Claro que há uma discussão para saber se ainda dá para chamar de idoso alguém entre 60 e 65 anos, mas essa discussão é uma discussão paralela. O que não pode é haver, quase que ao mesmo tempo, essa outra canetada que começa a valer, e aí não a partir de janeiro de 2022, é a partir de janeiro de 2021. Daqui a uma semana não vai ter gratuidade no transporte público para pessoas entre 60 e 65 anos. Eu queria que o senhor falasse sobre isso também. Realmente, o impressionante disso, como você bem salientou, né, André, é esses fatos acontecerem até simultaneamente, né? O que faz com que você, por um lado, né, esteja melhorando a vida, né, de pessoas que, inclusive, não tiveram qualquer dificuldade, né, ao longo dessa pandemia, porque os seus salários foram mantidos, porque eles têm um ótimo serviço de saúde, eles não têm que ter as mesmas preocupações que os outros brasileiros, em sua enorme maioria, possuem, né? E, notadamente, daqueles que hoje estão justamente no grupo de risco, que devem ter sofrido bastante, né, durante essa pandemia, esse pessoal que tem acima de 60 anos, acima de 65 anos, no qual até me incluo, né, mas que não tem, muitas vezes, os recursos que os nossos políticos, parlamentares possuem, né? Então, esse fato acontecer simultaneamente é contraditório, né? Porque realmente, no bom português, é uma vergonha, né? Que isso esteja acontecendo, que pelo menos alguém, como você bem disse, não alerte-os para que diga o seguinte: olha, não vamos fazer isso agora, essas pessoas pertencem ao segmento de risco, estão vivendo em momentos de dificuldade, vamos esperar pelo menos a vacina para que a gente possa fazer isso. Até lá, nós vamos encontrar uma forma de sustentar isso, né? Inclusive, a forma de sustentar isso é reduzir mesmo as despesas desse Estado, né? Que é o Estado brasileiro, de uma maneira geral, é paquidérmico, corporativo, ineficiente e caro. Só para a gente voltar rapidinho, para eu já agradecendo aqui a sua disponibilidade numa véspera de Natal, numa manhã de véspera de Natal, mas o assunto é muito sério. Eu queria que o senhor explicasse para o ouvinte da Band News FM como funciona essa história de, na prática, a gente imagina que é prefeito, né, voltando ao aumento do salário, prefeito, vice e secretários. A gente está falando aí de dezenas de pessoas. Mas isso afeta e define o teto do funcionalismo. Queria que o senhor explicasse o que significa isso para o nosso ouvinte. Exatamente, André. É bom você alertar e lembrar esse fato, né? Porque muitos até poderiam pensar, não, é só um aumento para o prefeito, ali para o vice, para os secretários, mas não. Como esses salários do prefeito representam aí o teto salarial do Estado, isso significa que, atrás desses aumentos, virão outros, muitos aumentos, porque você liberou o teto. Ou seja, você aumentou esse teto ao aumentar o salário do prefeito e, portanto, muitas outras categorias poderão ter aumento. Inclusive, comentava-se, né, que essas categorias vinham pressionando os parlamentares para que esse aumento fosse votado, para que eles também, logo, logo, sejam beneficiados desse aumento, né? Então, eu digo, aí nesse caso eu incluo todos os servidores também, inclusive esses que estavam aí pleiteando o aumento, porque esses servidores, como eu disse, eles passaram essa pandemia sem nenhuma perda salarial, os seus salários foram mantidos, trabalharam em sua maioria no regime home office, não é? Enquanto isso, você tem, como eu digo, são 68 milhões de brasileiros que estão recebendo auxílio emergencial, atualmente 14 milhões de desempregados,
pessoas que estão passando e talvez ainda irão passar por enormes dificuldades, né? Então, a meu ver, é um assinte. E esse impacto acaba sendo enorme justamente por isso, porque não aumenta só o salário do prefeito, do vice e dos secretários. Atrás disso, vem um trem da alegria com diversos outros aumentos. Pessoas que estão achando justo reporem perdas salariais, enquanto muitos não sabem nem como é que vão viver a partir da próxima semana. Gil Castelo Branco, economista, fundador da Associação Contas Abertas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade com o ouvinte da Band News FM. Um excelente Natal e o melhor 2021 das nossas vidas.